Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Eu sou Fabrício e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Na aula de hoje vamos falar sobre gases. E como vocês devem ter visto na última semana com a professora Ingrid, a partir de agora nós estamos dividindo a Química em Química 1, com a Ingrid falando sobre Química Orgânica, e a Química 2 comigo, que falarei sobre Físico-Química e Inorgânica. Começando com gases, na parte de Físico-Química. Gás e as suas variáveis de estado. Como a gente já estudou na aula de estequiometria, a gente estudou sobre temperatura, pressão, mol, massa, volume. A gente estudou essas propriedades porque elas são muito importantes não só na química, como na física, na biologia, nas ciências em gerais. E também estudamos gases lá no começo, quando a gente estava estudando os estados físicos da matéria. Bom, vamos lá. As variáveis de estado são três variáveis muito importantes no estudo de gases, que são elas pressão, volume e temperatura. Nós precisamos saber essas três informações para poder estudar os gases. A pressão, relembrando, é o resultado das colisões das partículas com as paredes do recipiente que ele se encontra. Então, quando um gás está se movimentando, ele se choca com a parede do recipiente, esse resultado, essa força, é a pressão de um gás. Tá? Volume é o volume é o espaço que ele vai ocupar, e como a gente sabe, o gás ele ocupa todo o volume do recipiente que ele se encontra. Ele, além de não ter forma definida, ele também não tem o volume definido. Ele vai sempre ocupar o espaço máximo que ele puder ocupar, diferente do líquido e do sólido, que tem um volume fixo. E a temperatura, lembrando, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. O problema vai te dar em Celsius, mas você é obrigado a converter em Kelvin para poder acertar os exercícios. E para transformar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Beleza? Então a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética média. Relembrando na aula de estequiometria, a temperatura é o nível de agitação das moléculas. Então quanto mais rápido as moléculas se movem, maior vai ser a temperatura desse corpo ou desse objeto. E, lembrando lá da física, energia cinética vai ser K, que é uma constante, vezes a temperatura. E isso vai dar a temperatura do nosso objeto. E aqui, para exemplificar, nós temos um recipiente de um tamanho e depois movemos esse gás para um recipiente bem maior. Vocês veem que aqui nós temos 6 moléculas de gás, e aqui continuamos com 6 moléculas de gás. Então ele realmente aumentou o seu volume, apesar de manter a mesma quantidade de matéria. E agora vamos entrar no conceito de gás ideal. Os gases que a gente estuda, geralmente, são os gases ideais. Os gases reais são os gases que a gente encontra no dia a dia, né? Eles têm uma pequena diferença dos gases ideais para os gases reais. Primeiro de tudo, são as forças de atração e repulsão intermoleculares. A gente também estudou sobre isso, sobre forças intermoleculares, forças de Longdon, forças de ligação de hidrogênio, ligação de Van der Waals. Então é só esse tipo de interação. Num gás ideal, é como se todas essas moléculas aqui estivessem muito afastadas umas das outras. Isso aqui não representaria um gás ideal, por exemplo. É como se uma molécula estivesse por aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Elas estariam bem longe uma das outras e então não teriam forças de atração nem repulsão entre si. Já um gás real, essas moléculas têm interações e acabam se repelindo ou se atraindo entre si. Quanto maior for a pressão e menor for a temperatura, mais distante vai ser esse gás de ser um gás ideal, né? Porque quanto maior a pressão, mais juntos, espremidos vão estar esses átomos, essas moléculas. E quanto menor a temperatura, provavelmente eles também vão estar mais juntos, já que eles vão ocupar um volume menor. Então, para o gás real se aproximar de um gás ideal, as temperaturas têm que ser altas e as pressões baixas. Mudança de estado.
não confundir aqui a mudança de estado com mudança de estado físico. O estado que a gente está falando aqui de um gás, ele é definido, é como ele se encontra. Ele vai ser definido, como eu falei ali no começo da aula, pelos valores de temperatura, pressão e volume. Qualquer alteração de uma dessas variáveis é chamado de mudança ou transformação de estado. O recipiente que contém o gás que está sendo observado e estudado, a gente vai chamar de sistema. Então, se ele estiver numa ampola, se ele estiver no cilindro, aquilo ali vai ser o nosso sistema. E tudo que tiver ao redor vai ser chamado de universo. Aqui nós temos os 3 tipos de sistemas que utilizamos nos nossos estudos. Temos o sistema aberto, onde ele não tem tampa. Então, vocês estão vendo aqui que está saindo ou entrando matéria em verde, e aqui em laranja está saindo e entrando calor. Então, no sistema aberto, ele troca calor com o ambiente externo ou com o universo, e também a possibilidade de troca de matéria. Então, desculpa, então também pode entrar e sair matéria. Aqui ao lado nós temos já um sistema fechado. Vocês veem que não tem abertura. Porém, ainda existe a possibilidade de troca de calor. Vocês podem ver que está entrando aqui setinha de calor e saindo seta de calor. Porém, as setinhas de matéria não conseguem sair ou não conseguem entrar. Então, ele troca calor, mas a matéria se conserva. E, por fim, nós temos aqui um sistema isolado. Vocês veem que além do quadrado representando o sistema, o recipiente que se encontra, temos uma outra camada, uma camada de isolamento térmico. Essa camada não permite a troca de calor. Então, no sistema chamado isolado, não há nem troca de calor, nem troca de matéria. Tranquilo? Então, essa vai ser a denominação que vamos usar nos exercícios e explicações a partir de agora. As transformações são divididas em 3 tipos. Primeiro, temos a transformação isotérmica. Iso de igual, térmica tem a ver com temperatura. Então, transformação isotérmica é uma transformação que mantém a temperatura. Então, o que vai variar vai ser a pressão e o volume. A temperatura vai se manter constante, o volume e a pressão variam, e a relação entre o volume e a pressão é inversamente proporcional, como confirmados pelos experimentos dos físicos Boyle e, posteriormente, Mariotti. O que quer dizer que eles são inversamente proporcionais? Quer dizer que, quando a gente aumenta o volume, a pressão vai diminuir no mesmo fator. Então, se eu aumentei o volume em 2 vezes, a pressão vai ter que ser dividida em 2 vezes. Se eu aumentei o volume em 3 vezes, a pressão vai ter que cair 3 vezes. Se eu aumentei a pressão 10 vezes, o volume vai ter que ser dividido por 10. E essa formulazinha é a fórmula de Boyle, que nos mostra essa relação. PI vezes VI, pressão inicial vezes o volume inicial, tem que ser igual ao produto da pressão final com o volume final. Aqui nós temos um gráfico P por V, onde podemos ver essa transformação isotérmica. Aqui temos uma pressão inicial de 4P e um volume de V sobre 2. Ele sofre uma transformação isotérmica. Essa linha curvada aqui, chamada de isoterma, representa que foi uma transformação isotérmica, que não houve variação de temperatura. Então, ele foi de 4P para P, então ele diminuiu 4 vezes a sua pressão, e o volume que foi de V2, ele tem que aumentar 4 vezes, então ele vai de V2 para 2V. Tranquilo? Aqui também temos mais 2 transformações, e vai seguir o mesmo caso. Ele foi de 4P para 2P, então diminuiu em 2, então o volume foi de V para 2V, aumentou em 2 vezes. Agora um exemplinho só para a gente praticar e ver como é bem tranquilinho, bem fácil essas transformações. Um cilindro com 3 litros de um gás X, sob pressão de 3 atmosferas, é comprimido isotermicamente para 1 litro. Calcule a pressão exercida. Então, a gente tem aqui o volume inicial, o volume final, a pressão inicial, e ele só quer saber qual é a pressão exercida para haver essa compressão. Então, a gente joga na formulazinha, pressão inicial versus volume inicial, igual a PF/VF.
pressão inicial 3 vezes o volume de 3, pressão final que a gente quer saber, e o volume final é 1 litro. Jogando 1 para o outro lado, isolando a pressão, temos 3 vezes 3 dividido por 1, então a resposta final é 9 atmosferas. E condiz com o enunciado de Boyle, já que a pressão, já que o volume diminuiu em 3 vezes, então a pressão aumentou em 3 vezes. Transformação isobárica. A nossa segunda transformação tem a ver com pressão, né? Iso, novamente, de igual, e bárico tem a ver com pressão. Barômetro é um instrumento que mede a pressão. Então, ele vai ter a pressão constante, e o que vai variar dessa vez, já está escrito aqui, é o volume e a temperatura. E o volume e a temperatura, eles vão ser diretamente proporcionais, assim como os físicos Charles e Gay-Lussac deduziram em experimentos. Então, se eu diminuir o volume, a temperatura tem que diminuir na mesma proporção. Se eu aumentar o volume, a temperatura também tem que aumentar na mesma proporção, através dessa formulazinha. Volume inicial sobre temperatura inicial tem que ser igual ao volume final vezes a temperatura final. Então, o gráfico, como os dois são diretamente proporcionais, obviamente tem que ser uma reta. Do outro lado, na outra transformação, a gente chamava aquela curva de isoterma, e essa reta aqui no gráfico volume vezes temperatura é chamada de isóbara. Está representando que aqui foi uma transformação isobárica. Então, podemos ver aqui o volume igual a 1 e a temperatura 3 sobre 2, ele foi daqui para cá, aumentou em 4 vezes o seu volume, então a temperatura também tem que aumentar em 4 vezes. Tranquilo? E por fim, transformação isocórica. Iso, mais uma vez, igual, e córico agora vai ter a ver com volume. Ela também tem outros nomes que podem facilitar, que é isovolumétrica ou isométrica. As três são a mesma coisa e tem o volume constante. Quando acontece a transformação com um volume constante. Então, o que vai variar é a pressão e a temperatura. E também foi deduzido que elas são diretamente proporcionais, também pelos físicos Charles e Gay-Lussac. A fórmula é muito parecida com a fórmula da transformação isobárica, porém, em vez do volume, nós temos a pressão. Então, pressão inicial sobre temperatura inicial tem que ser igual à pressão final vezes a temperatura final. Então, o gráfico também é muito parecido. Só que essa reta agora, em vez de chamar isóbara, vai se chamar isócora. Mesmo caso, aqui temos pressão sobre 2 indo a 2P, então aumentamos em 4 vezes a pressão, e a temperatura indo de T para 4T. Beleza?